Ao chegar a um chamado em uma casa luxuosa, a paramédica ficou atônita. No chão, inconsciente, jazia seu marido, mas ele deveria estar em uma viagem de negócios. Vou ser sincera, disse Eva Monteiro em voz baixa enquanto servia o café. Ela acrescentou no sussurro, o trabalho é muito, mas pagam como se fosse meio período. Já teria pedido demissão se não fossem as dívidas e as crianças. Ah, para mim qualquer salário agora é melhor que nada, suspirou Ana enquanto se apressava em vestir o jaleco, antecipando perguntas incomodas de sua colega. Onde você trabalhava antes? Perguntou Eva. Na ambulância. Bom, não é ruim, disse Eva, com uma ponta de inveja na voz. Ouvi dizer que lá o pessoal compra carros e apartamentos sem precisar de financiamento. Bem, eu não diria isso, respondeu Ana, olhando para o relógio. Enfim, acabou o almoço. Preciso ir. Fique mais 5 minutos, não vai acontecer nada. Ainda temos tempo até a tarde. Por que você saiu da ambulância? Olha, teve um motivo e sinceramente não quero falar sobre isso. Algo pessoal? Insistiu Eva. Pode-se dizer que sim. Ana Palhares terminou seu almoço antes do previsto e se dirigiu ao seu consultório, deixando sua curiosa colega intrigada. Eva estava ansiosa para saber mais sobre o passado da nova médica, sua vida pessoal, seu marido, seus filhos e outros detalhes interessantes. Embora Ana não estivesse entusiasmada com a ideia de começar as consultas da tarde, ela preferia trabalhar a esquivar-se de perguntas e ocultar o que não queria compartilhar com ninguém. Não havia dúvida de que se Eva descobrisse algo, toda a clínica ficaria sabendo em um instante. Começarei a atender em 10 minutos, sorriu Ana para os pacientes sentados no corredor em frente ao consultório médico. Sempre havia muita gente. Ana não teve tempo nem de se sentar quando seu telefone tocou. Ela olhou para a tela e hesitou por alguns segundos antes de atender. Era seu David e, embora nada indicasse problemas, algo em seu interior lhe provocou uma estranha sensação de inquietação. Ana, tenho notícias, mas provavelmente você não vai gostar, disse David. Outra viagem de negócios, adivinhou Ana. Mas o que é isso? O que posso fazer? Perguntou ele calmamente. Tem que ser com urgência? Saio cedo pela manhã. Pela manhã? Mas temos ingressos para o teatro amanhã. Esperamos um mês por isso. Já te disse, não é minha culpa. Foi assim que aconteceu. Teremos que ir ao teatro em outra ocasião. David desligou, desculpando-se por estar ocupado, e Ana ficou sozinha com sua irritação. Por um lado, ela entendia perfeitamente que não podia obrigar seu marido a mudar de emprego ou renunciar às constantes viagens. Mas por outro, desejava profundamente que isso acontecesse. Ver seus planos desmoronarem repetidamente era muito desagradável e doloroso. Já posso entrar? Interrompeu seus pensamentos uma voz feminina, e na porta apareceu uma senhora idosa e miúda com uma bengala. Sim, claro, respondeu Ana rapidamente, deixando que suas preocupações se desvanecessem. Se havia algo em que ela era especialmente boa, era em separar o trabalho de sua vida pessoal. A tarde transcorreu preparando a bagagem. David dobrava camisas, gravatas e calças, enquanto Ana passava roupa para o dia seguinte e ajudava a reunir tudo o que era necessário. Embora tentasse não demonstrar seu descontentamento, seu coração estava cheio de angústia. Você está muito quieta hoje, observou David, olhando para sua esposa. O que está acontecendo? Está tudo bem, respondeu Ana brevemente, evitando olhar em seus olhos. Você está chateada porque eu vou viajar, não é? Ela havia reprimido seu ressentimento por tanto tempo que de repente perdeu o controle e começou a chorar. Realmente doía que, em vez de desfrutar das já escassas noites em família, a esperavam longas horas solitárias em frente à televisão e um silêncio opressivo nos fins de semana. Mas isso não era de forma alguma o que ela havia sonhado quando se casou. Ana, acalme-se. Não entendo por que você se preocupa tanto. Vou viajar e voltar. Você sempre está ocupada no trabalho de qualquer forma. Mas por que essas viagens sempre acontecem no pior momento? Suspirou Ana, enxugando as lágrimas do rosto. Naquele momento, ela desejava mais que tudo que David se aproximasse e a abraçasse forte, a consolasse. Mas ele, como se nada estivesse acontecendo, continuou arrumando sua mala. É que nunca são oportunas, disse David com um sorriso irônico.
Além disso, alguém tem que ganhar dinheiro nesta família. Antes de dormir, Ana pensava não só na viagem de negócios, mas também naquele comentário injusto. Sim, seu marido ganhava mais, mas isso não significava que ela vivesse às custas dele. Ela aceitava todo tipo de trabalho adicional só para não se sentir um fardo. David partiu cedo pela manhã, conforme planejado. Antes de sair, deu um beijo rápido em sua esposa, pegou sua mala e, dizendo não fique entediada, voltarei logo, desapareceu pela porta. Ana ficou na entrada, tentando organizar seus pensamentos e reunir forças para as tarefas domésticas e o trabalho. No apartamento, instalou-se uma solidão pesada e sombria. Ei, hoje você não parece você mesma, observou uma colega durante o intervalo do almoço. Os outros médicos estavam descendo para o refeitório, então no consultório só restavam Ana e Eva. Não estou com ânimo para nada. Não sei como vou terminar o dia, respondeu Ana. Aconteceu alguma coisa? O de sempre. David viajou de novo a trabalho, por uma semana inteira. Dessa vez foi de repente, nem avisaram com antecedência. E onde ele trabalha? Em uma empresa, ele faz medições de espaços. E seu marido tem um bom cargo? Sim, por isso ele se apega tanto a ele. Já pedi tantas vezes que procurasse algo mais estável, mas ele não quer. Bem, todo trabalho tem seus inconvenientes. Enfim, vou à farmácia, preciso passar lá. Após o almoço, havia menos pacientes, o que permitiu trabalhar com mais calma. Durante uma consulta, uma enfermeira colocou a cabeça para dentro do consultório. Senhora Palhares, o médico-chefe quer que você passe para vê-lo durante o intervalo. Tudo bem, respondeu Ana, intrigada com o motivo do chamado. O Dr. Neves estava sentado em sua cadeira atrás da escrivaninha, como sempre, falando ao telefone. Ao notar Ana, fez um gesto para que ela se sentasse. Muito bem, estamos de acordo. Aguardo sua resposta, disse-lhe em tom formal antes de desligar e se dirigir à jovem. Bem, Ana, como você está? Me conte. Tudo bem, respondeu ela, tentando entender por que a haviam chamado. Você acabou de começar e já está mostrando bons resultados. Os pacientes estão satisfeitos, seus colegas também falam bem de você, elogiou o homem. Sua figura imponente e seu rosto severo não davam uma impressão amistosa, então mesmo após essas palavras, Ana não conseguiu relaxar. E sabe de uma coisa, senhora Palhares? Um passarinho me contou que seu marido está fora a trabalho por uma semana. É verdade? Sim, respondeu Ana, suspeitando imediatamente que Eva havia sido indiscreta. Tenho um assunto importante. Já que você está livre das tarefas domésticas por uma semana, não se importa que eu me meta um pouco na sua vida? Não tem problema, disse Ana, ficando ainda mais tensa, esperando o que viria a seguir. Pois bem, temos uma médica na ambulância que adoeceu. Está de licença e não há quem a substitua. Estão me deixando louco com isso. Tem que se ver, mas o que posso fazer? Tudo recai sobre meus ombros. Você poderia me ajudar? Substitua-a por uma semana, e eu te dou 2 dias livres adicionais, pagos, é claro. Não sei. Tenho que pensar, hesitou Ana. Vamos, aceite, insistiu Neves. Ele já havia notado que podia persuadir sua nova funcionária. Sei que você trabalhou na ambulância, tem experiência. Está bem, aceitou Ana com um sorriso amargo. Mas tenho uma pergunta. Diga. Nesta ambulância, é comum vender medicamentos que os pacientes deveriam receber de graça? Claro que não, respondeu Neves, surpreso. Entregamos todos os medicamentos necessários sem cobrar nada. Por que pergunta? Você teve alguma situação assim? Sim, me deparei com algo parecido. Te asseguro que aqui tudo é legal. De acordo. Então eu a substituirei. Quando começo? Ana caminhava pelo corredor com um estado de espírito estranho. Por um lado, as lembranças do passado recente a oprimiam e ela sentia uma mistura de injustiça que fervia em seu interior. Por outro, estava satisfeita consigo mesma. Este mês poderia ganhar mais dinheiro, o que significava que David não teria motivos para repreendê-la.
Ana, você vai para o ponto de ônibus? Perguntou Eva quando todos os funcionários, já trocados, se apressavam para fechar seus escritórios e ir para casa. Não, vou caminhar, respondeu Ana de forma pouco amistosa. Depois da conversa com Neves, ela não estava com vontade de compartilhar detalhes pessoais com essa mulher. Não havia dúvida de que Eva havia contado ao chefe sobre sua situação familiar para se livrar de responsabilidades. Não tenho pressa, meu marido está fora a trabalho. E por que o chefe te chamou hoje? É por causa da ambulância? Sim, por causa da ambulância. Ah, lá a médica está de licença quase todos os meses. Sempre pedem substituição. E você aceitou? Sim, aceitei. Pois bem feito. Pagam bem lá. E você, por que se recusou? Ah, porque tenho filhos, sabe, respondeu Eva com um gesto de desespero. Tenho que preparar o jantar, ajudar com as tarefas, arrumar as roupas para amanhã. Como vou aceitar outro trabalho? A família vem em primeiro lugar. Enquanto saíam do edifício, Eva compartilhou numerosos detalhes sobre sua vida familiar, problemas, dificuldades, discussões frequentes com seu marido e falta de entendimento com seus filhos. Ana até deixou de ficar irritada. Essa mulher falava sobre sua vida e a dos outros com qualquer um que quisesse ouvir, sem ver nada de errado nisso. Ana decidiu não esperar o ônibus e caminhou para casa. Queria ficar sozinha, sem pressa, enquanto tivesse a oportunidade. Caminhando pelas ruas e em frente às vitrines iluminadas, ela se movia por hábito, mas seus pensamentos estavam em outro lugar, em um dia, meses atrás, que havia mudado sua vida para sempre. Vamos primeiro com o idoso, depois te levamos para casa, havia sugerido Helena, a colega de Ana, que chegou ao seu turno um pouco antes. Não quero ficar sentada no escritório. A ambulância havia sido chamada por um idoso que vivia sozinho em um grande apartamento desorganizado no centro histórico da cidade. A senhora Palhares imediatamente começou a fazer perguntas e medir a pressão, enquanto sua colega inspecionava as estantes cheias de antiguidades. Havia livros, figuras diversas, uma coleção de relógios e louça pintada à mão, como um pequeno museu de objetos antigos. Bem, senhor Dourado, concluiu finalmente Ana, falando clara e alto, o senhor deve ir ao hospital. Tem a pressão alta, é necessário que fique sob observação. Não, não irei, negou com a cabeça o idoso. Se eu tiver que morrer, será em casa. Nunca fui hospitalizado e não quero começar agora. Mas como pode dizer isso? A saúde é o mais importante. Não resista, venha conosco. Não, não, filha, insistiu o idoso. Obrigado. Me dê os remédios e eu os tomarei conforme a receita, mas em casa. Ana alcançou a maleta com medicamentos, mas Helena rapidamente a deteve e a levou para o corredor. As ordens são não dar medicamentos de graça. Que ele compre. O que você quer dizer com o que ele compre? Ana ficou surpresa. Por que não dar, se temos? Além disso, ele é um homem idoso e vive sozinho. Mas é rico, insistiu Helena, apontando para os quadros e os móveis. Olha como é elegante a casa dele. Os aposentados sempre têm economias. Não vai fazer falta o dinheiro para ele. Calha a boca, repreendeu Ana em voz baixa. Ah, relaxa. Ele não pode nos ouvir, está surdo. Não se preocupe, peça dinheiro ou que ele vá à farmácia. Embora o idoso tivesse alguns problemas auditivos, entendeu perfeitamente a conversa das duas médicas e esperava ver como se resolveria o assunto. Eu não estudei para cobrar das pessoas, declarou Ana com firmeza. Meu trabalho é ajudar, e é isso que farei como puder. Que bobagem é essa? Protestou Helena. Você já está ajudando. Ana não ouviu mais. Voltou para o quarto e sentou-se ao lado da cama. Escreveu as receitas e tirou várias caixas de medicamentos. Aqui está, senhor Dourado. Estou deixando os remédios. Escrevi como tomá-los. 2 agora mesmo, e depois 1 pela manhã. Meça sua pressão e registre. Se acontecer alguma coisa, chame a ambulância imediatamente. Mas não quer reconsiderar? Poderia ficar uns dias no hospital, descansar, se recuperar? Ah, não, filha. Fico aqui mesmo, respondeu o idoso. Quanto te devo pelos remédios?
Perguntou com um leve sorriso, e Ana sentiu certo desconforto. Percebeu que ele tinha escutado a conversa. Não me deve nada. Cuide-se e proteja-se. Quando saíram do apartamento, Helena não demorou a expressar seu descontentamento com Ana. Como se fosse seu próprio dinheiro. Agora explique você sozinha, eu não tenho nada a ver com isso. Se não quer seguir as ordens, então se vire sozinha. Está bem, eu explicarei. Não é problema meu. Mas minha consciência está tranquila. Por que agir como uma heroína quando poderia ganhar algo extra? Temo que você não entenderia, Helena. Mas me pergunto quanto você tem que desejar o dinheiro para privar um idoso de medicamentos. Ele os merece, e se os temos, devemos entregá-los. O que você faria se um dia precisasse de ajuda e um médico decidisse que o dinheiro é mais importante? Ah, por favor. Nós, os insensíveis, não entendemos. Mas pelo menos posso me dar ao luxo de muitas coisas e sempre sou bem vista pelos chefes. Ana nunca conseguiu se adaptar a essas regras. Ela realmente queria ajudar seus pacientes, fazer o bem. Mas as ideias e valores do diretor do hospital não condiziam em nada com suas convicções. Depois de várias repreensões sem motivo e discussões com seus colegas, Ana pediu demissão e passou muito tempo tentando se recuperar. David, por outro lado, estava do outro lado neste assunto e não entendia por que sua esposa não podia simplesmente aceitar as coisas e fazer o que lhe pediam. Por que buscar problemas desnecessários? Durante muito tempo, a jovem se sentiu como um cisne negro e, sem apoio, não se atrevia a voltar à profissão. Agora, de volta ao hospital, ela continuava convencida de que seu propósito era curar as pessoas. Bem, você vai se encarregar aqui. Estou indo. Tenha um bom turno, disse rapidamente sua colega ao ver que Ana chegava e tirava seu jaleco da bolsa. Estou um pouco fora de prática, admitiu Ana enquanto observava a sala. Espero estar à altura. Você estará. Este bairro é geralmente tranquilo. Talvez tenha sorte e nem sequer se canse muito em sua primeira noite. Embora o comentário não soasse muito convincente, Ana pensou que um trabalho duro era justamente o que ela precisava naquele momento. Ela queria ocupar completamente seu tempo e energia, de modo que não sobrasse nem força nem espaço para pensar. David estava há dias sem responder às suas ligações, limitando-se a enviar mensagens breves explicando que estava extremamente ocupado, saía cedo do hotel e voltava tarde da noite, sem um minuto sequer livre para falar. É claro que tudo isso parecia estranho para sua esposa, e a cada mensagem seu inquietante pressentimento crescia. Ana tentava ignorá-lo, ocultá-lo dentro de si mesma e se enganar. Está tudo bem. Ele realmente trabalha muito. Sempre foi um viciado em trabalho. Você não tinha notado antes, dizia a si mesma para se acalmar. Chegou ao ponto de sentir culpa. Como podia suspeitar de alguém que se esforçava tanto por sua família? As primeiras saídas foram tranquilas. Primeiro, uma família chamou a ambulância por causa de uma criança doente. Depois, uma mulher que havia caído da escada e machucado o joelho. Ana falava de maneira clara e tranquila, tomava decisões rápidas e não se deixava levar pelo pânico. Ao perceber sua segurança, os pacientes seguiam suas instruções à risca, sem causar problemas adicionais. De volta, enquanto observava as ruas tranquilas da cidade à noite, ela se surpreendeu. Tudo o que havia aprendido ao longo dos anos continuava ali, como se estivesse apenas esperando seu momento, como se não tivessem existido aqueles meses difíceis sem trabalho. Emergência, Rua Velázquez 35, apartamento 40, informou a operadora, quebrando o silêncio. A médica se sobressaltou. Ela havia cochilado, recostada no assento do passageiro. Homem inconsciente, possível desmaio. Uma mulher os receberá e os levará até a porta. Ana esfregou os olhos, deu umas palmadinhas nas bochechas e abriu um pouco a janela. O ar fresco da noite a despertou imediatamente. Difícil a primeira noite, hein? Assentiu o motorista. Entendo. Acontece com todos. Sim, depois de tanto tempo, é difícil se manter acordada, admitiu Ana. A noite estava fria e úmida quando estacionaram e saíram. Caía uma leve garoa. Atrás da porta, alguém caminhava nervosamente de um lado para o outro, movendo os braços de maneira estranha.
Sob a luz tênue dos postes, era difícil distinguir a mulher que esperava com impaciência, mas Ana notou de imediato que ela estava bem arrumada e que um rastro de um perfume caro a seguia. Finalmente, exclamou a loira ao ver as pessoas com jalecos brancos. Rápido, rápido! É seu marido? Onde ele está agora? Perguntou Ana enquanto seguia a mulher. Ela não respondeu. Após uma pausa, olhando para a médica com desdém, disse: está no apartamento. Mas não é meu marido. Há quanto tempo você saiu para a rua? Não sei, não medi. Demoraram muito para chegar. Pensei que teria que ligar de novo. Isso é uma ambulância ou o quê? E o paciente está sozinho todo esse tempo? É claro, gritou a loira. Ele desmaiou e eu me assustei. Ana guardou silêncio, embora pensasse: como se pode deixar uma pessoa nesse estado? Vá, amor, sem dúvida. Subiram ao 7º andar e entraram no apartamento. A primeira coisa que chamou a atenção foi o interior luxuoso, muito diferente das decorações simples às quais ela estava acostumada. A loira tirou o casaco, ficando com um robe de seda. Com um gesto assustado, apontou para a porta, mas não quis entrar. Primeiro, Ana olhou com severidade e se dirigiu ao paciente. É claro que era impossível não notá-lo, mas por dentro ela estava tremendo. Quem sabe o que as esperava ali, e se aquele homem já estivesse morto? Enfrentar algo assim em seu primeiro turno não era o que ela desejava. Abriu a porta e entrou. O quarto estava na penumbra. Senhor, pode me ouvir? Perguntou Ana, inclinando-se sobre o paciente e verificando seu pulso. De repente, ela ficou imóvel. Depois, recuou bruscamente. David? Você o conhece? Surpreendeu-se a loira. Sim, respondeu Ana com dificuldade, após uma pausa. Está vivo. As pupilas reagem, a respiração está normal. Vamos hospitalizá-lo imediatamente. David jazia no chão, em uma postura natural para alguém que havia perdido a consciência. Usava jeans e uma camisa azul familiar para Ana. No cabideiro, ela notou seu paletó, e junto à porta estavam seus sapatos. Era preciso agir rapidamente, mas em vez disso, Ana parecia ter ficado paralisada, sem saber como reagir nem o que dizer. Vão fazer alguma coisa ou não? Gritou a loira que estava atrás dela. Faremos, respondeu friamente a doutora, com um olhar que oscilava entre o desprezo e o ódio pela amante de seu marido. Mas vista-se, pelo menos. A polícia vai querer falar com você. Onde estão seus documentos? A polícia? Perguntou assustada a loira. Por quê? Comigo? Eu não fiz nada. Suponho que estejam na sua bolsa. Pois claro. Você estava sozinha com ele, e ele, por alguma razão, perdeu a consciência de tal forma que ainda não acordou, respondeu Ana enquanto, junto com o motorista, tentava colocar David na maca. Diga-me, com quem você acha que eles vão querer falar primeiro? E por que tem que vir a polícia? Talvez ele tenha comido algo estragado ou tenha uma doença crônica. Eu não sei. David era um homem alto e forte, então colocá-lo na maca acabou sendo uma tarefa complicada. Ana estava exausta e sem fôlego, e a única coisa que mais desejava naquele momento era bater naquela garota trêmula vestida com um robe de seda. Deixe-me passar, ordenou Ana com frieza, surpreendendo o motorista, que a olhou intrigado. Ele claramente estava surpreso com seu comportamento. Durante toda a noite, eles haviam conversado e rido juntos, compartilhando histórias de vida. Como você pode ser tão rigorosa, senhora Palhares? Sorriu ele enquanto subia a maca para o veículo. Às vezes é preciso ser, respondeu Ana, tentando não demonstrar que conhecia o paciente. David continuava inconsciente e não emitia nenhum som. E eu, para onde vou? Subo com vocês? Ouviu-se novamente a voz irritante da loira. Não, cortou Ana. Fique aqui, se estiver interessada. Estamos levando-o para o hospital regional, edifício C. Com essas palavras, ela fechou a porta e pediu ao motorista que arrancasse. É claro que, em situações normais, os familiares podem acompanhar o paciente, mas neste caso, a presença da loira teria sido simplesmente insuportável. Depois de tentar sem sucesso reanimar seu marido mais uma vez, Ana olhou para ele, depois olhou pela janela e finalmente começou a chorar.
Ela seguia as curvas da estrada, preparada para secar as lágrimas a qualquer momento e, como se nada tivesse acontecido, entregar seu marido ao médico de plantão antes de continuar com a próxima emergência. Como você pôde? Sussurrou ela. Como pôde fazer isso comigo? A cidade dormia. Poucas luzes de carros e transeuntes iluminavam as ruas molhadas. A chuva havia deixado poças, e as luzes dos edifícios mal rompiam a escuridão. Tudo isso produzia nela uma tristeza tão profunda que desejava largar o trabalho, ir para casa, se trancar debaixo de um cobertor e se deixar levar por suas emoções. Ao seu lado estava seu marido, tão familiar alguns dias atrás e agora tão estranho. Como ele havia acabado naquele apartamento? Por que estava vestido, enquanto a odiosa loira andava de robe e camisola? Talvez ele estivesse prestes a ir embora? Nenhuma de suas perguntas tinha resposta, e isso a mergulhava em um desespero tão grande que queria gritar. Tudo apontava para sua infidelidade, a loira maquiada, o apartamento luxuoso e as mensagens onde David dizia estar incrivelmente ocupado. Então era assim que esse marido exemplar trabalhava tanto para sua família? O médico de plantão os recebeu rapidamente e deu as ordens necessárias sobre onde levar o paciente e quais procedimentos realizar. Identificaram o paciente? Perguntou depois que David foi levado para a sala de exames. Sim, aqui estão seus documentos, respondeu Ana, entregando um pacote com mãos trêmulas. O que houve? Você o conhece? É meu marido, confessou ela. Posso passar depois do meu turno para saber como ele está? Claro que sim. Você conseguirá continuar trabalhando? Posso. Não se preocupe. Ana, tudo ficará bem. Bem, vou indo, disse-lhe enquanto caminhava em direção ao elevador. Ana o seguiu com o olhar até que as portas se fecharam com um baque. Depois de alguns minutos, o silêncio preencheu o lugar, um silêncio pesado, quase sinistro. E se, enquanto ela andava pela cidade, David morresse? Essa ideia não havia passado por sua mente antes, mas agora a consumia por completo. Lutando contra o desejo de largar tudo e correr para ele, Ana se dirigiu à saída, onde o motorista a esperava junto à ambulância. Vamos respirar um pouco, sugeriu ele. O sono está me vencendo. Preciso me desligar um pouco. Claro, suspirou Ana. Parece que parou de chover. É uma boa noite, continuou o homem. Há 2 semanas nasceu minha neta, em casa. Agora tudo é um caos, muito barulho. No trabalho, posso dizer que descanso, riu. Ele continuou falando por um tempo, e Ana sentia e sorria, embora seus pensamentos estivessem muito longe das doces histórias familiares do recém-avô. Aviso que estamos disponíveis? Perguntou finalmente Fidel. Sim, vamos, assentiu Ana. Embora o sono já não a tentasse, o cansaço e uma dor em todo o corpo nublavam seus pensamentos. Fechando os olhos, ela se recostou em seu assento, tentando não pensar em nada durante os poucos minutos que estariam a caminho. Foi quase impossível. Sua mente estava fixa em David. Quando chegaram ao próximo endereço, o motorista perguntou: quer que o acompanhe? Sim, por favor. Na escada, os recebeu um homem de pijama e chinelos, que aparentemente havia esquecido de trocar de calçado antes de sair de seu apartamento. Parecia ansioso e até assustado, lutando para encontrar as palavras adequadas. O que aconteceu? Perguntou Ana no elevador. Minha esposa se sentiu mal. Como sempre, jantamos, vimos um pouco de televisão e nos preparávamos para dormir. Ela saiu do banheiro e disse que sentia que podia desmaiar. Depois se deitou no chão. No começo, não queria que eu chamasse uma ambulância para não incomodar sem motivo. Eu a levei para a cama e dei um pouco de água. Esperamos que passasse, mas só piorou. Já não pude aguentar mais e liguei para vocês. Ela está sozinha no apartamento agora? Perguntou Ana. Não deveria tê-la deixado. Poderíamos ter subido nós mesmos. Não, não. Minha sogra está com ela. Mora no prédio ao lado, chamei ela primeiro para ajudar, por precaução. Entendo. Você acha que ela pode ter comido algo estragado? Não sei. Comemos o de sempre, tudo caseiro. Maria está grávida, o que torna tudo ainda mais assustador. Entraram no apartamento. Fidel esperou no corredor enquanto Ana se dirigia ao quarto.
Após examinar a mulher e fazer algumas perguntas, decidiu firmemente hospitalizá-la. A família não resistiu, mas ficou ainda mais preocupada. Senhora Flores, disse o homem, dirigindo-se à sua sogra, por favor, reúna as coisas necessárias enquanto eu procuro os documentos dela. Sua voz tremia, embora tentasse manter a calma. Mari, aguenta. Vamos resolver isso rápido, tudo ficará bem. A mulher grávida conseguiu esboçar um sorriso fraco, e Ana rezou em silêncio para que tanto ela quanto seu bebê ficassem bem. Nenhuma tragédia deveria cair sobre essa família. O marido acompanhou sua esposa até o hospital, segurando sua mão e falando besteiras doces, prometendo que visitariam o oceano e que matriculariam o bebê em aulas de natação e massagens. Acho que quando ele tiver 3 anos, poderemos levá-lo ao mar. O que você acha? E por que você está tão certo de que será um menino? Perguntou a mulher, segurando a barriga. Não sei. Mas ficarei feliz com uma menina ou um menino. E se forem gêmeos, será um presente do destino. Ana monitorava os sinais vitais da mulher e não pôde evitar ouvir a conversa. A ternura do marido e as respostas suaves da esposa quase a fizeram chorar. Em contraste com sua própria tragédia pessoal, a vida daquela paciente parecia um sonho. Ela tinha um companheiro amoroso que faria qualquer coisa para garantir sua felicidade e bem-estar. O resto da noite transcorreu tranquilamente, e Ana até conseguiu dormir um pouco. Mais cedo pela manhã, já estava sentada em um banco em frente ao consultório do médico de plantão. Ele recobrou a consciência, mas agora está dormindo, disse o médico assim que a viu. Está vivo? Tudo está bem? Ana exalou e se recostou contra a parede. Sim, tudo está bem. O homem colocou suavemente uma mão em seu ombro e a guiou para a saída. Vá para casa, senhora Palhares. Descanse. Não será de muita ajuda se estiver exausta. Descanse, coma bem e depois volte para visitar seu marido. Mas por enquanto não é necessário, ele também precisa descansar. E a mulher que trouxemos ontem à noite? Aqui está em repouso. A do marido? Está bem. Mal consegui convencê-lo a ir para casa. Pelo menos você não discuta comigo. Ana sentiu, percebendo o quanto precisava recarregar as energias. Um banho, uma refeição e um pouco de sono eram tudo o que seu corpo pedia. David estava a salvo e sob observação. Seu trabalho principal não recomeçava até o dia seguinte, então decidiu dedicar a tarde a si mesma. Dirigiu-se para a saída, mas antes de chegar, 2 policiais se aproximaram dela. Senhora Palhares, perguntou um deles, verificando um documento. Sim, sou eu, respondeu Ana, dando um passo para trás. Precisamos falar com você, disse o outro policial, indicando o caminho. Ana foi escoltada até o escritório do diretor do hospital, que havia sido cedido como sala de interrogatório. Ao entrar, os policiais fecharam a porta atrás dela. O Sr. David Palhares é seu marido? Perguntou um dos agentes enquanto se sentava em frente a ela. Sim. Do que se trata? Há quanto tempo estão casados? 7 anos. Onde e em que ele trabalha? Ele é diretor comercial em uma empresa. Mas do que se trata tudo isso? Ana não entendia. Seu marido é suspeito de desviar 5 milhões de euros. Sabe algo a respeito? Desviar? Ana se levantou de repente, dominada pelo medo e indignação. David nunca pegou nada que não lhe pertencesse. Bem, pode ser que você simplesmente não soubesse, respondeu o policial com calma. Temos um apartamento hipotecado, um carro financiado. Vocês realmente acham que estaríamos endividados se tivéssemos tanto dinheiro? Pode me dizer onde encontrou seu marido esta noite e quem chamou a ambulância? Perguntou o policial, atacando o ponto mais sensível. Ana baixou o olhar para o chão e respirou fundo. Não tinha uma resposta clara. Aquela loira em um apartamento luxuoso decorado. Quem era ela? Uma conhecida ocasional? Uma colega? Uma amante? Tudo parecia indicar que David levava uma vida dupla, e ela nunca havia suspeitado. Era um engano cruel e hábil que provavelmente teria continuado, não fosse por seu problema de saúde.
Ana repasse mentalmente os últimos meses, as viagens de negócios, a constante ocupação, as mensagens de texto em vez de ligações. Realmente ele havia mentido para ela todo esse tempo de uma maneira tão vil? A raiva fervia dentro dela, dificultando sua respiração. Seus punhos se fecharam, o coração parecia saltar do peito e a pressão nas têmporas era insuportável. De repente, sentiu um calor sufocante e dificuldade para respirar. Vou abrir a janela, está muito quente, disse e se dirigiu à janela grande. Bastaram alguns segundos contemplando a paisagem urbana para recuperar a compostura. A ambulância foi chamada por uma mulher. Quando chegamos, encontramos David no chão, completamente vestido. Não levava dinheiro em espécie. Revisei sua bolsa para tirar o passaporte. Sabe como seu marido chegou àquele apartamento e que relação tem com a mulher que chamou o médico? Continuou o policial, tomando notas. Não, não sei nada a respeito. Como é possível? Não sabe onde seu marido passa as noites? Perguntou o policial com um sorriso sarcástico. Ele viajou a negócios há alguns dias. É tudo o que sei. Desde então, só nos comunicamos por mensagens de texto. Ele me disse que estava muito ocupado, respondeu Ana, tentando não deixar transparecer suas emoções. Entendido, resumiu o policial, enquanto seu colega esboçava um sorriso. Temos uma ordem para revistar seu apartamento. Podemos ir agora mesmo? Sim, claro, respondeu Ana com segurança, embora mal conseguisse se manter de pé. Ela sabia que não devia perder o controle e se surpreendeu com a força interior que havia conseguido reunir. O trajeto até o carro policial não levou mais de 10 minutos, mas durante esse tempo, Ana notou vários olhares curiosos dirigidos a ela. Ao entrar no prédio, encontraram Eva, que os observava com evidente interesse. Olá, disse Eva, alongando as palavras enquanto girava para segui-los. Ana, me disseram que ontem você salvou seu marido. Dizem que o encontraram em algum apartamento, é verdade? E agora, para onde você vai? Te prenderam. Por quê? Eva, não tenho tempo. Amanhã volto ao trabalho, falamos então, respondeu Ana friamente, odiando a intromissão de sua colega. Mas tem certeza de que vem amanhã? Ouviu-se atrás, mas Ana decidiu ignorá-la, imaginando com que entusiasmo Eva correria para contar o ocorrido aos colegas. Ana subiu no banco traseiro do carro. Sentia-se como uma criminosa, embora não tivesse feito nada de errado. Nesse momento, a raiva em relação a David se intensificou. O que ele havia feito pelas suas costas, algo tão grave que agora ela tinha que passar por tudo isso, vendo como estranhos mexiam em suas coisas. Era humilhante e indignante. Vamos começar, disse o investigador em tom profissional, enquanto se colocava no meio da sala. Ao seu redor estavam seu colega, Ana e duas vizinhas que haviam sido chamadas como testemunhas. Antes de iniciar a busca, devo oferecer, Sra. Palhares, que entregue o dinheiro voluntariamente. Que quantidade de dinheiro desapareceu? Perguntou uma das vizinhas, olhando descaradamente ao redor do apartamento. Enquanto isso, a outra vizinha olhava nervosa para os policiais, desejando que tudo terminasse logo para poder voltar para casa. Não tenho nada para entregar. Não há dinheiro aqui, respondeu Ana com firmeza. De acordo. Então começamos. Testemunhas, passem para a sala, por favor. Observar outras pessoas abrindo seus armários, tirando roupas, revisando sapatos, livros, cosméticos, sua roupa de cama e até geladeira não era nada agradável. Na verdade, era aterrorizante. E fazê-lo na frente de estranhos, sem ninguém para apoiá-la ou protegê-la, tornava tudo ainda pior. Ana desejava expulsá-los a todos, fechar a porta e chorar. Depois se jogaria na cama e tentaria dormir um pouco. Mas não tinha outra opção a não ser esperar que tudo terminasse. Revista concluída, disse o investigador enquanto se sentava à mesa. Busca completa. Não foi encontrado dinheiro. Por favor, assine aqui. Quando a porta de entrada se fechou, Ana ficou sozinha no centro do apartamento com os documentos na mão. Sentia que um peso imenso pesava sobre seus ombros, tanto que dar um passo parecia uma tarefa impossível. O que fazer agora? Como lidar com tudo isso sozinha? Ana caminhou pelos cômodos, olhando com indiferença para as coisas jogadas por todos os lados.
Sentia um desejo imenso de se deitar para que a dor de cabeça diminuísse, pelo menos um pouco. Foi o que fez. Jogou toda a roupa da cama no chão, se enfiou debaixo das cobertas e caiu em um sono profundo. O som de uma chamada telefônica despertou. Entre sonhos, parecia que alguém estava batendo à porta, mas seu corpo estava tão pesado que não tinha forças nem para mover a mão. Alô, finalmente atendeu. Demorou um momento para se situar, saber onde estava e que horas eram, como se cada pensamento lhe custasse um enorme esforço. Ana? Estava dormindo? Desculpe te acordar, soou a voz de Eva ao telefone. Ela falava em um tom suave, quase insinuante, deixando claro que sua intenção não era perguntar sobre a saúde de sua colega sem obter a informação que buscava. Sim, estava dormindo. O que você precisa? Só queria saber como você está. Por quê? O que aconteceu? A polícia foi atrás de você hoje? O que dizem no hospital? Ah, aqui já inventaram de tudo, Ana. Alguns dizem que seu marido roubou dinheiro e que o espancaram por isso. Outros dizem que você o pegou com uma amante e por isso tiveram uma briga. O que realmente aconteceu? Eva, não tenho tempo nem vontade de te explicar agora. Falamos amanhã. Sim, tudo bem, suspirou Eva. Mas talvez só um resumo rápido, em 2 palavras. Já não te disse que amanhã? Agora não tenho tempo para falar. Ana desligou. Essa mistura de esperança e decepção na voz de Eva lhe pareceu até divertida. Sua curiosidade vazia parecia ingênua comparada às dificuldades que se acumulavam sobre Ana. Bem, é hora de levantar e colocar tudo em ordem, disse Ana em voz alta, criando coragem para sair da cama. Uma manhã difícil. A manhã seguinte começou com o som agudo de uma furadeira no andar de cima. Ana abriu os olhos e imediatamente segurou a cabeça, sentindo uma dor aguda. Durante os primeiros minutos, não conseguiu pensar em nada, apenas esperava que o barulho cessasse. A hora. O trabalho, pensou, dando-se conta de que havia dormido tão profundamente que não ouviu o despertador nem várias chamadas. Alô, Eva? Me atrasei. Chegarei em 1 hora. Sim, ontem estava muito cansada, disse Ana ao telefone. Com muito esforço, levantou-se da cama e foi ao banheiro. No espelho, mal se reconheceu, seu rosto pálido, o cabelo despenteado, a roupa amassada. Onde estava Ana sempre impecável e arrumada? Os últimos dias haviam sido tão difíceis que não lhe restavam forças para cuidar de si mesma. Depois de lavar o rosto e pentear o cabelo, bebeu um café rápido e saiu correndo para o trabalho. No primeiro andar, teve que voltar, havia esquecido o celular. Enquanto descia novamente, sentia que cada movimento era lento, como se o tempo tivesse parado. Mesmo assim, conseguiu chegar ao hospital. Seus colegas a receberam com olhares cheios de curiosidade e compaixão. O que pensariam de tudo o que havia acontecido? Ana não tinha vontade de se explicar, então se apressou em trocar de roupa, cumprimentou os pacientes e chamou o primeiro da fila para seu consultório. O dia de trabalho começou e, pouco a pouco, a sensação de vazio interior se transformou em concentração. As histórias dos pacientes conseguiram distraí-la de suas próprias preocupações. Senhora Palhares, falta muito? Perguntou Eva em tom formal, aparecendo no consultório. Estou até às 18 horas, como de costume, respondeu Ana secamente, entregando a ficha do próximo paciente à enfermeira. Certo, assentiu Eva, sem notar o tom frio com que lhe falavam. Te espero na cozinha. Ana ainda devia visitar David. O médico havia prometido que ela poderia vê-lo brevemente, com a condição de não fazer perguntas. Para ela, mesmo uma visita silenciosa era melhor que nada. Não me espere. Vou ver meu marido, disse Ana, guardando suas coisas na bolsa e lamentando não tê-lo feito antes. Você vem cedo amanhã? Perguntou Eva, claramente impaciente para saber os detalhes do ocorrido durante a noite. Começo às 8 horas. Também estou cobrindo o médico da ambulância. Bem, falamos depois. Feliz por ter evitado mais perguntas, Ana se dirigiu à área de cardiologia. David dormia, e o médico havia proibido de acordá-lo. Ela só podia ficar ali, esperando que ele abrisse os olhos e finalmente explicasse o que estava acontecendo. Mas David não se mexeu. Com o avental do hospital,
rodeado de equipamentos médicos e com marcas das agulhas no braço, parecia tão frágil e descuidado que a raiva e o ressentimento de Ana começaram a se desvanecer. David, resista, sussurrou Ana e saiu do quarto, sob o olhar atento da enfermeira responsável. Ela nem sequer pôde tocar seu marido. Vem amanhã, disse a mulher, olhando com desagrado para o policial sentado junto à porta. Você realmente acha que ele vai fugir, conectado a todos esses tubos? Perguntou Ana ao policial, compartilhando a indignação da enfermeira. Não penso nada, respondeu ele. Tenho uma ordem e devo cumpri-la. Se seu paciente é culpado de algo ou não, a investigação e o tribunal decidirão, suspirou o policial, encolhendo os ombros. Não queria voltar para seu apartamento cheio de desordem e um silêncio opressivo. Ana saiu do hospital e decidiu caminhar para casa. No caminho, entrou em uma cafeteria e ficou muito tempo sentada junto à janela. Fazia tanto que não dedicava tempo a ficar sozinha que, apesar das circunstâncias, sentiu uma fugaz felicidade. No dia seguinte, seu coração desejava retornar ao velho edifício de tijolos vermelhos onde David se recuperava e já tinha até se levantado, mas as chamadas eram constantes e ela não podia deixar seu trabalho. Ao anoitecer, Ana estava tão exausta que, de pé diante das escadas que levavam às portas do hospital, não se atreveu a subir por vários minutos. Apoiando-se no corrimão, observava a estrada, os carros que passavam, os transeuntes e as luzes noturnas da cidade. Seus pensamentos a levaram 7 anos atrás, ao dia de seu casamento com David. Naquele dia choveu, arruinando todos os grandes planos. Além disso, a noiva deixou cair acidentalmente seu buquê em uma poça antes de entrar no cartório. As lágrimas de desespero já brotavam em seus olhos, mas David não se abalou. Imediatamente ligou e organizou a entrega de um novo buquê diretamente ao local, acalmou a noiva e animou os convidados. Sempre há uma saída, mesmo da situação mais difícil, disse-ele naquela época. Lembrando disso agora, Ana esboçou um sorriso amargo. Onde estava aquele noivo que podia com tudo? As forças abandonavam ao pensar que David poderia ir para a prisão e ela ficaria sozinha, traída pela pessoa mais próxima, sem amigos nem familiares com quem compartilhar seu fardo. 2 homens com pijamas de hospital saíram para a varanda. Suas vozes quebraram as memórias de Ana, que tomou ar, subiu as escadas e entrou no hospital. Olá, disse David com alegria, apressando-se em direção a ela. Olá, respondeu Ana, esquivando-se de seu abraço e caminhando para a janela. Como você está? Melhor. Dizem que em 2 ou 3 dias me mandarão para casa com tratamento domiciliar. E você acha que ficar em casa será melhor? Perguntou Ana, fingindo interesse em uma planta no parapeito da janela. Claro, respondeu David lentamente, tentando entender o que sua esposa sentia. Não é à toa que dizem que as paredes de casa curam. Bem, talvez isso funcione em casas que não foram revistadas. No nosso caso, essas paredes já não são nem curativas nem habitáveis. David, revistaram nosso apartamento. David se aproximou mais, olhando para sua esposa com preocupação. Sua expressão dizia tudo, e ele tentou abraçá-la novamente. Não faça isso, Ana recuou. Mas quero explicar tudo. David, por favor, deite-se e não me toque. Só me diga, você realmente roubou esses 5 milhões? Não, não roubei nada. Então por que te acusam disso? Ana cruzou os braços e se afastou, deixando claro que não queria ter nada a ver com ele. Embora estivesse disposta a escutá-lo, custava-lhe muito se conter para não correr até ele e abraçá-lo com todas as suas forças. Estava tão cansada que desejava se sentir fraca e vulnerável, em vez de carregar sozinha o peso de tudo o que estava acontecendo. Ana, sente-se, pediu David. Sente-se e me escute com atenção. Está bem. Estou ouvindo, disse Ana, sentando-se em uma cadeira junto à cama. Você está assim comigo porque acha que Marina é minha amante? Você se refere àquela loira em cujo apartamento você passou mal? Ana, não tenho nem tive nada com ela. Todos esses dias que supostamente estive em uma viagem de negócios, tentei resolver uma situação muito complicada na empresa. Foi detectado um rombo no orçamento. 5 milhões desapareceram das contas, simplesmente sumiram. Tudo veio à tona quando precisavam do dinheiro para um novo projeto. Estive conversando com funcionários, tentando acessar os documentos. De acordo, respondeu Ana.
E o que essa garota tem a ver com tudo isso? Marina é contadora e é a favorita do chefe. Quando descobri que ela tinha conexões com ele, liguei para ela, mas ela me mandou passear e me bloqueou. Então descobri seu endereço e fui à sua casa. Discutimos por mais de 1 hora. Tentei obrigá-la a falar sobre as irregularidades na empresa, mas ela não quis. Ameaçou chamar a polícia e eu fiquei tão nervoso que, pelo visto, meu coração não aguentou. Só me lembro de uma dor forte no peito e depois acordei no hospital. Essa é toda a história. E agora tentam te culpar. Não consegui descobrir quem roubou esse dinheiro, mas algo me diz que há um complô e eu sou o bode expiatório. Então precisamos de um advogado, disse Ana com determinação, enquanto caminhava pelo quarto de um lado para o outro. Tentarei encontrar alguém. Vou perguntar aos meus conhecidos. Eles se despediram com a mesma frieza com que haviam se encontrado. Embora a história de seu marido parecesse plausível, Ana achava difícil acreditar nele depois de tudo o que aconteceu. No entanto, sentia um leve alívio, como se um peso tivesse caído de seus ombros. Parece crível, pensava Ana enquanto voltava para casa, lamentando não ter feito outra pergunta. Ele estava completamente certo de que Marina não era sua amante? A ideia de que David pudesse ter estado antes no apartamento daquela loira lhe doía profundamente, como se alguém cortasse seu coração com uma faca. O telefone vibrou em seu bolso e Ana se distraiu ao ler a mensagem. Viu que era de David. Ele havia enviado enquanto a observava pela janela. Ana, sei que agora é difícil para você confiar em mim. É minha culpa por esconder meus problemas e por te reprovar que alguém tinha que ganhar dinheiro nesta família. Falhei, não pude resolver tudo sem que você notasse. Mas vou lutar e provar a verdade. Você é minha família e nunca te traí. Te amo muito. As lágrimas começaram a cair por suas bochechas enquanto caminhava para casa. Seu suéter ficou encharcado no pescoço. Vários transeuntes a olharam, talvez pensando se ela precisava de ajuda. Ana caminhou lentamente, sem pensar no dia seguinte, deixando-se levar por suas emoções. O que o futuro lhes reservava era um completo mistério. A semana seguinte foi igualmente tensa e parecia interminável. Ana ligou para todos os seus conhecidos, revisou dezenas de sites, mas não conseguiu encontrar nada. Contratar um profissional competente requeria uma soma considerável, algo que a família não podia se permitir naquele momento. Esses remédios foram receitados por outro médico, mas não estão me ajudando em nada, reclamou uma senhora idosa, curvada e com as mãos cruzadas sobre os joelhos. Pode me receitar algo diferente? Não estão ajudando, repetiu Ana distraidamente, enquanto olhava o prontuário, esforçando-se para se concentrar no que lia. Sim, os remédios, repetiu a paciente, surpresa. O que há com você? Parece estar nas nuvens. Não deveria chamar outro médico? Talvez alguém tenha falado com o diretor do hospital, ou ele mesmo notou o comportamento estranho de Ana. Pouco depois, ela estava sentada em seu escritório. Senhora Palhares, você é nova aqui e tem uma boa reputação. Todos ficaram encantados quando você começou, mas agora pacientes e enfermeiras dizem que parece que você vive em outro mundo, que não escuta nem nota nada. Você se cansou dos plantões na ambulância? Talvez precise de férias. Senhor Neves, prometo que vou me concentrar, disse Ana com firmeza. Agora mesmo não posso tirar férias. Meu salário seria muito menor. Você precisa de dinheiro? Sim, muito. Bem, me diga o que está acontecendo. Talvez eu possa ajudar. Você me ajudou antes, agora é minha vez de retribuir o favor. Obrigada, de verdade. Mas duvido que possa me ajudar com isso. Além disso, me dá um pouco de vergonha pedir. Por que você pensa isso? Sorriu o homem. Trabalho aqui há anos. Conheci todo tipo de paciente, deputados, advogados, diretores. Tenho muitos contatos. Ao ouvir a palavra advogado, Ana se animou. Preciso de um advogado e não posso pagar muito. Você tem problemas legais? Meu marido tem. O incriminaram no trabalho. Fizeram uma fraude de 5 milhões e os documentos levam sua assinatura. De repente, Ana começou a chorar. Ele teve um ataque cardíaco. A polícia revistou nosso apartamento.
Nunca senti tanto medo. Mas é claro que não encontraram dinheiro. Que situação, suspirou o diretor. Bem, não perca a esperança. Tenho o contato de um bom advogado. Se chama Senhor Dourado. Ligue para ele e diga que vai da minha parte. É muito competente, trabalhou a vida toda em tribunais. Se sua história o comover, não cobrará muito. Ele escreveu um número em um papel e o entregou a Ana. Para ela, era como um salva-vidas lançado de um barco. Saiu do escritório com uma centelha de esperança que a fortaleceu. Você conseguirá trabalhar? Perguntou o diretor, levantando a voz quando Ana saía pela porta. Ou precisa de um dia de folga? Hoje terminarei meu turno, mas amanhã, se possível, tirarei o dia para ir ver o advogado. Está bem, assentiu ele, desaparecendo atrás da porta. Discando o número, Ana esperava ouvir uma voz masculina enérgica, mas em seu lugar respondeu um idoso com voz lenta e áspera. Sim, lembro-me. Faz muito tempo que estou aposentado, mas agora me pediram para voltar ao trabalho porque faltam especialistas, explicou o homem pausadamente. Venha amanhã, das 8 horas às 17 horas, na Rua dos Padeiros 23. Pergunte no térreo, eles indicarão. De acordo, respondeu Ana, embora soubesse que não iria. Ela precisava de um advogado ativo e familiarizado com a realidade atual. Então, teria que continuar procurando. Naquela noite, incapaz de dormir, ela se revirava na cama. Levantou-se, olhou pela janela, caminhou pelo apartamento, acendeu e apagou as luzes sem encontrar calma. Só conseguiu se tranquilizar quando prometeu visitá-lo e pedir seu conselho. Afinal, não perderia nada e talvez ele lhe desse alguma orientação para se preparar para o julgamento. Quando chegou ao escritório, Ana encontrou rapidamente o despacho correto e bateu à porta. Entre, disse o advogado, levantando-se da mesa. De repente, seu olhar se deteve no rosto de Ana. Acho que já a vi antes. Talvez tenha vindo à clínica onde trabalho. Sou terapeuta, sugeriu Ana com um sorriso. Claro, exclamou o idoso, batendo na testa. Você veio me atender uma vez. Pode ser, e eu ouvi tudo. Sua colega pensou que eu estava completamente surdo, mas não a corrigi. Ana se lembrou do incidente. Sim, já me lembro. Me desculpe por aquilo. Por que se desculpar? Riu o Senhor Dourado. Sou grato a você. Não pelo dinheiro, essas coisas não importam, mas por tratar as pessoas com humanidade. É o que tento fazer, respondeu Ana com um sorriso. Por isso decidi estudar medicina, para ajudar as pessoas. Mas sinceramente, me sinto envergonhada pelo que aconteceu. Agora trabalha em outro hospital? Não foi por esse incidente. Não só por isso. Não consegui me adaptar às regras deles. Fiquei muito tempo sem trabalho e agora encontrei esse lugar. Tudo ia bem, mas agora os problemas do meu marido. Bem, sente-se, disse o Senhor Dourado, indicando um sofá. Escuto com atenção. Ana relatou tudo em detalhes, omitindo suas suspeitas sobre o relacionamento de seu marido com Marina, já que considerava que não eram relevantes para o caso, embora lhe causassem uma grande dor. Refletiu o Senhor Dourado. É um caso interessante. Aceito defender seu marido. Primeiro, prepararemos os documentos, assinaremos e depois irei falar com os policiais. Gostaria de saber quanto vai me custar? Perguntou Ana com cautela, consciente de que a reputação do advogado era impecável e que mesmo em sua idade avançada ele continuava sendo muito competente. Não me deverá nada, respondeu o advogado. Aqui está uma lista de documentos que preciso. Amanhã mesmo começarei com o caso. Obrigada, de verdade, disse Ana agradecida, pensando que pagaria quando tivesse oportunidade. Embora temesse criar falsas esperanças, tentava não se render ao pessimismo. Sabia que tudo dependeria de David, das testemunhas e do juiz encarregado do caso. Naquela mesma tarde, recebeu uma ligação de seu marido. Ana, me deram alta, disse David rapidamente, sem traço de alegria na voz. Agora estão preparando os papéis e vamos direto para a delegacia. Por quê? Não podem adiar para amanhã? Perguntou Ana com voz trêmula. Estão me levando detido até que tudo se esclareça no julgamento.
Para a prisão preventiva. Vou para aí. Pegarei um táxi, estarei em meia hora. Não. Já estamos saindo. Não terei telefone. Espere. Mas ele desligou. Ana se deixou cair em um banco próximo, cobrindo o rosto com as mãos. O que fazer? Para onde ir? Como ajudar? Sua cabeça estava cheia de pensamentos desordenados. Percebeu que não tinha conseguido dizer a ele que havia encontrado um advogado. Tentou ligar várias vezes, mas primeiro soaram os tons de espera e depois o telefone ficou desconectado. A conexão se cortou por completo. Decidiu se concentrar em algo útil para se acalmar. Começou a arrumar o apartamento. Organizou os livros, guardou as roupas, limpou o chão e preparou o jantar. Embora isso ajudasse um pouco, não tinha apetite e a comida ficou intocada. Sair sozinha de casa tornou-se insuportável, então Ana se preparou e saiu à rua. Depois de dar a volta no prédio, começou a vagar sem rumo pelas ruas. O ar fresco ajudava a respirar melhor e não tinha pressa para voltar. Quanto mais se aproximava do centro da cidade, mais gente encontrava. Sem perceber, Ana se viu rodeada de barulho e multidão. Olhava para frente como se não notasse nada ao seu redor, mas um estranho pressentimento a tirou de seu devaneio. Uma mulher elegantemente vestida com um terno vermelho brilhante e um colar resplandecente passou ao seu lado com passos firmes sobre saltos altos. O aroma de seu perfume lhe pareceu dolorosamente familiar e Ana se virou imediatamente. Com licença, disse a desconhecida. Por favor, pare um momento. O que você quer? Respondeu a mulher com má vontade, olhando-a com altivez. Eu conheço você, disse Ana emocionada. Você é Marina? Sim, e daí? Estou com pressa. Você chamou uma ambulância para um homem. David. Ele desmaiou no seu apartamento. Fiz isso, mas isso já não tem importância, respondeu a mulher apressada, aumentando o ritmo de seus passos. Espere, por favor. Responda-me algumas perguntas. Não quero falar sobre isso. Me deixe em paz. Ana não podia deixar passar a oportunidade de olhá-la nos olhos. Desde o dia em que viu seu marido com aquela loira de hobby no apartamento, as dúvidas a atormentavam. Diga-me, conhece David há muito tempo? Que relação tem com ele? Com que frequência o vê? Um momento, disse a loira, parando. Você acha que David e eu somos amantes? E soltou uma gargalhada. Sim, é o que acho, respondeu Ana com firmeza, olhando-a com raiva. Ah, então você é a esposa dele? Riu friamente Marina. Que ironia! Então tiveram algo ou não? Não, não tivemos nada, contestou com desdém enquanto ajustava a manga de seu casaco. Seu maridinho chegou à minha casa com reclamações e depois desmaiou como um fracote. Não tive escolha a não ser chamar a ambulância. E por que você estava de hobby? Senhora, era tarde da noite. O que você acha que se usa a essas horas? Ele entrou sem avisar, não tive tempo de me trocar. E por favor, me deixe em paz. Seu marido não me interessa, disse Marina, olhando Ana com desprezo antes de se virar e se dirigir ao estacionamento. Ana permaneceu imóvel por um momento antes de segui-la. E o dinheiro? Onde está o dinheiro? Você está louca? Respondeu Marina, visivelmente irritada. Já lhe disse para me deixar em paz. Estão acusando meu marido de roubo, mas sei que ele não pegou nada. Tudo isso é uma armação sua. Olhe, senhora, vou chamar a polícia e você irá com seu querido marido delinquente. Marina se aproximou de um automóvel e um homem corpulento de terno e um pouco calvo saiu do carro e abriu a porta para ela com um gesto cortês. Querida, algum problema? Perguntou com voz complacente. Uma louca grudou em mim, respondeu Marina. Vamos embora logo. Ah, eu conheço você, exclamou Ana sem se render. Você é o chefe da empresa onde meu marido trabalha. Ele é seu subordinado. E um ladrão, respondeu com segurança o homem enquanto fechava a porta do carro. Ah, é? Pois também deveria se preparar. Haverá que investigar de onde tirou esse carro e o apartamento de sua amante. Meu marido trabalhou honestamente e nunca teve nada parecido.
Faça o que quiser, disse o homem, dando de ombros. Nós vamos embora. O luxuoso carro arrancou e, após fazer uma curva brusca, se perdeu no trânsito da rodovia. Ana ficou de pé no meio do estacionamento vazio. Por dentro, fervia de raiva e indignação por seu marido. O rosto astuto e satisfeito do chefe de David deixava claro que ele se sentia intocável. Era evidente que David havia sido usado como bode expiatório para carregar toda a culpa. Não. De jeito nenhum, disse Ana em voz alta, apertando os punhos com força. Imediatamente, ligou para o Sr. Dourado e contou sobre o encontro inesperado que podia explicar muitas coisas. No dia do julgamento, encontrarão-se em frente ao imponente edifício branco. Marina e seu amante tentavam fingir que eram simplesmente chefe e subordinada. Realmente trouxeram seu avô como advogado, zombou o homem corpulento. Então desejo muita sorte, de coração. Não deveriam zombar, comentou tranquilamente o Sr. Dourado enquanto passava por eles com uma pasta na mão. Comparado ao robusto homem, o idoso parecia pequeno e indefeso. Oh, sinto muito. Sinto muito mesmo, respondeu o chefe de David com fingida seriedade, rindo novamente. Marina riu discretamente junto a ele. No entanto, sua alegria desapareceu rapidamente assim que a juíza entrou na sala. O que é isso? Protestou o chefe. Era para ver outro juiz, um homem. Por que mudaram o juiz sem aviso prévio? Todos na sala o olharam com desconfiança. A juíza teve que chamá-lo à atenção para evitar que provocasse um escândalo. Silêncio na sala, por favor. O homem franziu a testa e, apesar do aviso, continuou mostrando seu descontentamento. Isso não é permitido. De onde você saiu? Peço que se sente ou terei que pedir que abandone a sala, disse a juíza com calma enquanto abria sua pasta. Senhor Perais, o que tanto lhe incomoda? Perguntou o Sr. Dourado. Isso me faz pensar em certas coisas. Que coisas? Cale-se. Exijo que devolvam o juiz designado. O juiz designado foi destituído de seu cargo, respondeu o advogado, piscando o olho de forma astuta. Apesar das dificuldades, o julgamento finalmente começou. O idoso aparentemente discreto se transformou em um advogado seguro e enérgico que apresentou todas as provas possíveis dadas as circunstâncias. Considerando todo o exposto, creio que o honorável tribunal não deveria ter dúvidas. O esquema fraudulento levado a cabo pelo chefe da empresa, o Sr. Perais, e sua contadora cúmplice e parceira é claramente criminoso. Meu defendido é uma vítima destes criminosos. A perícia confirmou que todas as assinaturas nos documentos são falsificações de alta qualidade, e este fato por si só é suficiente para que se liberte o Sr. Palhares. David piscou o olho alegremente para Ana, fazendo um gesto em direção ao Sr. Dourado. Ela mal conseguiu devolver o sorriso. Não compartilhava a despreocupação de seu marido. Naqueles momentos se decidia seu destino, e sentia como se suas pernas estivessem pregadas ao chão e suas mãos agarradas com força à saia. Seu corpo parecia rígido pela tensão. O tribunal se retira para deliberar, anunciou a juíza, e todos se levantaram. Enquanto esperava em um canto, Ana notava os olhares cheios de ódio que Marina e seu chefe lhe lançavam de um sofá próximo. O chefe de David murmurava ao telefone, embora não se pudesse entender suas palavras. Marina se levantava e passeava nervosa pelo corredor. Apesar de suas tentativas de ocultá-lo, estava claro que ambos estavam inquietos. Quando todos voltaram à sala, Ana só conseguia se lembrar de fragmentos, como fotografias soltas, a juíza fechando sua pasta e saindo, David apertando a mão do Sr. Dourado, os rostos contorcidos de ira de seus inimigos e uma voz ameaçadora junto ao seu ouvido: não comemorem demais. Tenho contatos que garantem que seu grupinho criminoso não se salvará. Bem, se tem contatos, aconselho que fale com seu advogado sobre sua estratégia de defesa, respondeu com segurança o Sr. Dourado. Velho nojento, cuspiu Marina antes de seguir seu acompanhante. Ana, cheia de medo e alegria, segurava firmemente a mão de David. Todos saíram juntos do edifício, conversaram brevemente e se despediram. Devo tudo a você, disse David, apertando novamente a mão de seu defensor. Peça o que quiser. Venham me visitar. Me ensinem a usar meu telefone inteligente. Meus netos me deram de presente, mas não sei nem onde apertar, respondeu o Sr. Dourado com um sorriso.
fico feliz que tudo tenha dado certo. Sem você, não teria terminado assim, disse Ana, abraçando o idoso e prometendo visitá-lo em breve. Ao voltar para casa, David e Ana não sabiam o que fazer. Sentiam-se como se estivessem em um campo arrasado pelo fogo, onde antes havia algo vivo e agora só restavam cinzas. Nunca tinha reparado em como o pôr do sol fica bonito visto daqui, comentou David. Eu também não. E se procurarmos outro apartamento? Outro, surpreendeu-se Ana. Investimos tanto neste para que ficasse confortável. Embora, sabe de uma coisa? Talvez você tenha razão. Agora este lugar sempre nos lembrará das coisas ruins. David a abraçou com força. Desta vez, Ana não resistiu. Ao contrário, suspirou e relaxou. Todo seu corpo estava exausto pelo estresse e a tensão acumulados. Mal podia acreditar que o pior já havia passado e que estavam a salvo. A tranquilidade preencheu o apartamento. Parecia que até os vizinhos haviam se calado para não interromper a felicidade de duas pessoas. Deitados, observaram como a noite caía. As estrelas começaram a brilhar no céu escuro e a lua subiu. Não havia pressa nem preocupações, nem necessidade de pensar no futuro. Ana sentiu que o sono a vencia e se aconchegou mais ao seu marido. David, você realmente não vai a lugar nenhum? Sempre estarei aqui. Então vou dormir um pouco. Mas não vá embora, por favor. Estou com você, amor. Tenha doces sonhos. Nada mais belo havia acontecido em suas vidas até aquele momento. Após um período de angústias, chegou uma etapa de luz. 6 meses depois, os esposos venderam seu antigo apartamento e se mudaram para um novo, mais espaçoso e luminoso. Isso marcou uma nova etapa em suas vidas, um bairro desconhecido, novas vistas das janelas e vizinhos que não lhes lembravam o passado. Tempos depois, através de conhecidos, David soube que seu ex-chefe e seus cúmplices haviam sido destituídos de seus cargos e estavam sob investigação. Marina, no entanto, saiu ilesa da situação e encontrou trabalho em outra empresa, onde já estava envolvida em um romance com um jovem diretor. Decidi abrir minha própria empresa, anunciou David após dias refletindo sobre o que fazer a seguir. Terei que começar do zero, mas pelo menos saberei que tudo será justo. Me parece bem, apoiou sua esposa. Tudo que é grande começa pequeno. Você tem experiência e acredito que tudo dará certo. David realmente abriu sua empresa, decidido a nunca mais depender de outros. Ana continuou trabalhando no hospital, apesar de ter recebido uma oferta para trabalhar em uma clínica privada. Seu relacionamento com Eva melhorou, embora às vezes Eva ainda cruzasse certos limites devido à sua curiosidade excessiva. A relação entre David e Ana não só sobreviveu às dificuldades que enfrentaram, como se fortaleceu e se tornou mais calorosa, terna e delicada. O casal começou a considerar seriamente ter um filho. Agora se sentiam prontos para serem pais, porque haviam encontrado uma confiança mútua inabalável depois de superar tanta dor juntos. David e Ana já não temiam nada. As dificuldades associadas a ter um bebê pareciam insignificantes em comparação com a imensa alegria de se tornarem pai e mãe. A vida deu uma reviravolta de 180 graus em apenas alguns meses. As provações que enfrentaram os levaram a uma nova felicidade, e o que parecia desesperador e sombrio acabou sendo o melhor que poderia ter acontecido a eles. Agora era uma família verdadeiramente unida, capaz de superar qualquer coisa juntos.